Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e é claro, temos muitas notícias no vídeo de hoje. O Alex Teixeira que aceitou uma redução salarial e poderá estar chegando aí em algum clube do futebol brasileiro e é claro, o torcedor vascaíno começa a pensar numa volta do atleta. Vamos trazer todas as novidades envolvendo possíveis negociações. O empresário do jogador que depois de muito tempo falou sobre o futuro do Alex Teixeira. Além disso, vamos trazer muitas outras novidades. O Vasco tem confronto decisivo aí para a partida de amanhã contra o Boa Vista. Dois jogadores continuarão a desfalcar a equipe vascaína. Vamos trazer detalhes aí dessa partida pela Copa do Brasil e também muitas outras notícias, polêmica envolvendo CBF, VAR e Internacional. E é claro, o torcedor vascaíno se recorda muito bem do que aconteceu no ano passado. Vamos trazer também todas as notícias envolvendo mais esse caso dentro da CBF. Mas torcedor, antes de começar o vídeo, eu quero, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu vou pedir aqui a sua inscrição, que é importantíssima para que a nossa família possa crescer cada vez mais. E também ative o sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. Além disso, vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha, sobre um possível retorno do Alex Teixeira. Deixa a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e é claro, vamos começar falando sobre o Alex Teixeira, um jogador que sem dúvida nenhuma marcou muito o torcedor vascaíno, um cria aqui da base de São Januário que marcou a presença, foi logo cedo vendido para o futebol ucraniano, no caso Shakhtar Donetsk, fez sucesso por lá, jogou muita bola, jogou UEFA Champions League e ele foi transferido logo após para o futebol japonês, também fez grande sucesso por lá, era um dos grandes destaques da equipe e o clube dele acabou falindo, não tendo condições mais de segurar os atletas e o Alex Teixeira acabou tendo que retornar ao Brasil e está atualmente sem clube. Logo na sua volta ao Brasil, alguns clubes do futebol brasileiro estavam de olho na contratação do jogador, seriam eles ali o Palmeiras, o Corinthians e também alguns outros clubes daqui do futebol brasileiro, como até mesmo o Grêmio, e também o Vasco estava de olho na contratação do atleta, porém o salário do Alex Teixeira era muito alto, muito acima do que o futebol brasileiro poderia dar para ele, algo que chegava até mesmo acima dos R$1 milhão. O Alex Teixeira preferia esperar abrir a janela de futebol do futebol europeu e quem sabe conseguir um retorno para lá e ganhando muito bem, que era o objetivo da carreira do jogador. Porém ele não conseguiu, não tem mais espaço no futebol europeu. E segundo notícias vindas do seu próprio empresário, ele poderá estar aí nas próximas semanas fechando negociações com um clube do futebol brasileiro. E segundo aí notícia de um setorista gremista, o salário ali abaixo do que o Alex Teixeira estava pedindo poderá estar sendo aceito. Ele estará fechando com o Grêmio aí de repente nas próximas semanas. O empresário, volta a repetir, o próprio atleta confirmou que se não confirmar nada nas próximas 2 semanas com o futebol europeu, ele não descarta a possibilidade de fechar com o Grêmio. Infelizmente, é claro, é uma notícia muito ruim, muito triste para o torcedor vascaíno. O Alex Teixeira, que é um atleta que veio aqui, foi criado nas categorias de base do Vasco da Gama, falou inclusive que iria retornar ao gigante da colina, fez essa promessa com o torcedor e até o momento não cumpriu. Tanto ele, quanto o Souza, quanto o Allan Kardec falaram que iria retornar ao Vasco e até o momento nada disso aconteceu. E é claro, a gente tenta compreender, mas fica muito chateado. Jogadores que foram revelados aqui não conseguem ter um mínimo de amor à camisa, não conseguem ter um mínimo de amor ao Vasco da Gama e tentar ajudar aí até mesmo a tirar o Vasco dessa situação que vive há anos. A mesma demonstração de amor que aconteceu com Douglas Costa, agora retornando ao Grêmio, com Miranda, retornando a São Paulo, recebendo muito menos do que recebiam aí no futebol europeu, não consegue ser realizada da mesma maneira aqui no Vasco. A gente não sabe se é um problema da diretoria que está dentro do clube, que não faz um bom planejamento para esse retorno, ou é o problema do próprio atleta que não quer retornar ao Vasco, não é vascaíno de coração. A gente não sabe muito bem o que é, mas sem dúvida nenhuma é uma coisa que chateia muito o coração do torcedor vascaíno. Um atleta que se dizia ser vascaíno aí, realmente desde sua infância, não consegue retornar ao gigante da colina e ajudar aí de certa forma nessa reconstrução
do nosso clube. Nas próximas semanas poderemos ver o Alex Teixeira, inclusive, já vestindo a camisa do Grêmio. Mas esperamos que realmente a diretoria de futebol do Vasco possa entrar em contato, tentar fazer um retorno, já que ele não vai mais para o futebol europeu. Quem sabe um retorno para o Gigante da Colina pode até mesmo acontecer, mas vai precisar de uma boa eficiência da nossa diretoria de futebol. Mas vamos seguir, né, rapaziada, que ainda temos muitas notícias no vídeo de hoje e falar agora sobre Internacional, VAR e CBF. Ontem tivemos ali o término da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e o Inter jogou contra o Sport num jogo que foi 2-2 e tivemos um lance muito estranho ali no final da partida, onde o Inter poderia estar fazendo o terceiro gol e decretando a vitória, porém houve sim, na minha opinião, um erro de arbitragem, né, em que a bola havia, segundo a arbitragem, a bola havia saído, mas a bola acabou não saindo, né, e isso fez ali logo em seguida o Inter fazer um gol anulado por conta ali do erro da arbitragem. E ontem, através do seu Twitter, de suas redes sociais, o presidente do próprio Internacional veio falar sobre essa situação e definitivamente a gente vê que as coisas mudaram muito, né? No ano passado o Vasco sofreu com o Inter, né? Sofreu com a arbitragem naquela partida em São Januário, que havia um impedimento e o juiz e o Bandeira naquele período não marcou, o VAR chegou até mesmo a consultar, mas a gente sabe muito bem que houve uma situação muito complicada, muito estranha naquele período, o Vasco acabou sendo muito prejudicado, não deu em nada, o Vasco foi rebaixado por erro de arbitragem, o Inter naquele momento até mesmo também reclamou, falando que estava tudo tranquilo e era lógico que não estava. E agora o Inter também está sofrendo com esses erros, mas vem tomando uma atitude muito diferente, pois o seu presidente foi no seu Twitter e falou o seguinte: mesmo assim, um jogo se decide em mínimos detalhes e é inadmissível a quantidade de erros crassos cometidos contra o Sport Clube Internacional na partida diante do Sport. O Campeonato Brasileiro está iniciando como terminou a edição passada. O VAR, em outro Twitter, o VAR, que veio para ser uma ferramenta de auxílio à arbitragem, simplesmente foi ignorado no pênalti cometido pelo Maurício. Ele falou também em outro: buscamos e queremos ser propositivos sempre, mas também temos o dever de nos posicionarmos institucionalmente. Estamos encaminhando uma representação à CBF nessa segunda-feira, cobrando e mostrando os lances em que fomos prejudicados grosseiramente. Terminou dizendo que ninguém quer benefício, queremos apenas uma não interferência da arbitragem no jogo e no seu resultado, seja com o Inter ou qualquer outro clube. O estranho é que com tudo o que aconteceu nessa última temporada, o Inter não se posicionou de certa forma porque estava, né, sendo beneficiado. Então, quando o clube beneficiado, ele não se posiciona, mas quando ocorre alguma coisa negativa, aí sim que ele vem à mídia se posicionar. Uma situação muito delicada. Agora parece que realmente o jogo virou. Tudo que o Vasco sofreu na última temporada, o Inter, por causa de um lance, já está fazendo todo esse tumulto, toda essa generalização nas suas redes sociais, enviando representação à CBF. E ano passado, com todo aquele problema, nada foi feito pelo Internacional, deixou rolar e fechou os olhos diante de toda aquela situação, né, de certa forma, muito ruim que aconteceu entre o jogo do Vasco Internacional na penúltima rodada do Brasileiro. Realmente muito triste ver o que vem acontecendo dentro da CBF e tudo o que aconteceu com o Vasco agora está passando aí com o Internacional e atitudes diferentes estão sendo mostradas. Mas vamos seguir, né, rapaziada? O mundo definitivamente gira e tá girando. Agora é a vez do Inter aí passar por essa situação. E falar agora sobre desfalques. O Vasco segue com desfalques aí. Amanhã teremos Vasco e Boa Vista pela Copa do Brasil, um jogo importante aí às 9h30 da noite lá em Bacaxá, né? Primeiro jogo na casa do Boa Vista, e havia esperança, expectativa de que dois jogadores retornassem e estivessem à disposição do Marcelo Cabo, que seriam o Leandro Castanho e Marquinhos Gabriel. Porém, hoje foi confirmado que eles dois seguem de fora da equipe e não enfrentarão o Boa Vista ali pela terceira fase da Copa do Brasil, e a expectativa é que essa dupla esteja de volta, tendo seu retorno confirmado aí no jogo de domingo contra a Ponte Preta pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né, no caso da Série B. O Marquinhos Gabriel, que sofreu uma lesão na coxa esquerda durante um treino e ficou de fora do primeiro jogo da decisão da Taça Rio, então faz mais de 3 semanas que o Marquinhos Gabriel não entra em campo com o Vasco da Gama, e o Leandro Castanho, que se lesionou nesse mesmo primeiro jogo contra a equipe do Botafogo e não joga desde lá. Ele, segundo notícias, já iniciou essa transição para o campo, mas a data do seu retorno ainda segue sendo
incerta, esperar que realmente eles possam voltar ali no final de semana contra a equipe do Ponte Preta, dois jogadores que vem fazendo muita falta, o Leandro Castan para o sistema defensivo e o Marquinhos Gabriel ali para ser a mente pensante do meio campo do Gigante da Colina. E segundo notícias, é claro, para a vaga do Leandro Castan, provavelmente entrará o Ricardo Graça, como vem acontecendo nessas últimas rodadas, ou até mesmo o Michel, o novo reforço aí, inclusive treinou nessa última semana como um zagueiro, podendo entrar no lugar do Leandro Castan. Zaga foi até mesmo a posição que o Michel jogou quando era treinado pelo Marcelo Cabo no ano de 2017 no Atlético Goianiense. E no lugar do Marquinhos Gabriel, poderemos ver o Sarrafiori, um jogador que chegou até mesmo a entrar em campo no segundo tempo contra a equipe do Operário, poderá estar atuando ali como meio armador da equipe nesse jogo contra a equipe do Boa Vista. O Boa Vista, inclusive, que não joga uma competição oficial há mais de um mês, sem dúvida nenhuma, está sem ritmo, é mais do que obrigação o Vasco ganhar esse jogo. Boa Vista ali que jogou lá no dia 24 de abril e perdeu por 4-2 da Portuguesa, uma equipe muito fraca, uma equipe muito abaixo realmente do que é o nível do futebol brasileiro. E o nível do Vasco da Gama, o Boa Vista que se encontra atualmente na Série D do Campeonato Brasileiro, ficou em 10º lugar do Campeonato Carioca. O Vasco tem mais que obrigação de chegar, e vencer e ganhar essa classificação de forma fácil, não causar dificuldades aí para estar presente nas oitavas de final da Copa do Brasil. E falando ali em jogo, poderemos ver, é claro, o Zeca, um jogador, acredito que foi um dos principais reforços dessa temporada aí para o Gigante da Colina. É um jogador que vem se destacando, infelizmente errou nesse último jogo contra a equipe do Operário, mas fora ali aquele erro, o Zeca vinha vindo muito bem nessas últimas partidas vestindo a camisa do Vasco da Gama, e é um atleta que inclusive vem surpreendendo positivamente, acredito que principalmente o torcedor, mas até mesmo a diretoria que o contratou. Ele vem jogando muita bola, acredito que tem muito potencial para crescimento, mas ali o Pássaro, a diretoria que contratou o atleta, não esperava que ele viesse tão bem nesse início de temporada. Ele que no Bahia, na última temporada, atuou ali somente em 19 partidas em um ano, e no Vasco ele já disputou 13, somando muito mais do que realmente tempo dentro de campo do que ele fez com o Bahia nessa última temporada, ou seja, em menos tempo, em apenas 2 meses, ele já conseguiu estar mais em campo do que vestindo a camisa do Bahia por um ano. Acredito que ele tem muito para crescer ainda durante essa temporada e será essencial aí para o Gigante da Colina nessa disputa, tanto da Copa do Brasil quanto da Série B do Campeonato Brasileiro. É claro, o Vasco precisa se reforçar, mas precisa trazer novos nomes, uma equipe que ainda é muito fraca tecnicamente. Quando sai algum jogador, como por exemplo o Marquinhos Gabriel, Leandro Castan, o Vasco perde muito dentro de campo e provavelmente Pássaro estará aí no mercado, analisando novos nomes para trazer, e poderemos ter surpresas aí nessa semana, ou quem sabe até mesmo na próxima. O Vasco, que não fechou o elenco, estará de olho aí nas possibilidades do mercado para fazer novas contratações. E para terminar o vídeo, rapaziada, falar sobre Alberto Valentim. O Valentim, que teve aí algumas complicações nesse último final de semana, foi demitido de uma forma muito surpreendente do Cuiabá, sendo campeão invicto do campeonato estadual e também em 10 jogos, tendo 7 vitórias e 3 derrotas, não perdendo nenhuma partida, e foi uma demissão que realmente foi muito estranha para o futebol brasileiro no geral. E ele hoje se explicou, realmente em uma página esportiva, explicou o motivo da sua demissão e acabou sobrando para o Vasco da Gama em certo momento, falando da demissão que ele sofreu aqui, estando à frente da equipe do Vasco da Gama no ano de 2019. Segundo ele foi demitido por não ter colocado o Lucas Santos em campo, e ele foi demitido, no caso, por uma consequência disso, da pressão do torcedor. Ele falou que estava indo muito bem naquele início de temporada em 2019, quando o Vasco foi campeão da Taça Guanabara e vice da Taça Rio do Campeonato Carioca para a equipe do Flamengo. Ele disse que seria super normal, ser vice para o Flamengo naquelas condições em que ali, no caso, o time do Flamengo já era considerado um dos melhores do Brasil. Ele disse que estava com o início super bem dentro do clube, não via motivos para a sua demissão, e a sua demissão se deu somente por conta da pressão da torcida, em que o Lucas Santos naquele momento era um dos grandes craques ali da equipe e acabou não entrando dentro de campo por conta de escolha própria, e isso ali teve por consequência a sua demissão, tentando aí se defender e tentando de certa forma falar que teve um bom trabalho nesse início de 19, que acredito que nenhum torcedor vascaíno viu.
Muita doideira, né, rapaziada? Infelizmente, o Vasco da Gama sofrendo aí até mesmo fora de campo, e o Vasco até hoje não pagou o salário do Alberto Valentim aí, que está fora de nenhum clube, e quem sabe, né, pode até mesmo pintar dentro do Gigante da Colina caso Marcelo Cabo venha a ser demitido. Então é melhor o Marcelo Cabo ter uma boa temporada, fazer uma boa temporada vestindo a camisa do Gigante da Colina, porque dá até medo o Vasco sofrendo alguma demissão aí durante esse restante de temporada e o Alberto Valentim livre no mercado. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa também crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, deixe seu comentário aqui embaixo também para que nosso vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. Um grande abraço, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!